Bom dia, pessoal. Vou fazer uma revisãozinha hoje de redação com vocês, tendo como nosso ponto o gênero textual, tabela e gráfico. Vai ser bem rapidinho, até porque esses gêneros são facílimos de se entender e de se produzir também. A tabela e o gráfico são maneiras de apresentar dados. A tabela é formada por linhas e colunas. O gráfico é formado por barras verticais ou horizontais. Assim, não sei se ficou mais fácil ou mais difícil para você, mas deixa eu falar de forma mais aberta. Tanto a tabela como o gráfico são formas de apresentarmos números, de apresentarmos quantidades. A tabela, nós usamos linhas e colunas, normalmente no formato horizontal. O gráfico é aquele que nós costumamos ver nos jornais escritos, jornais impressos, em revistas, em telejornais, através de barras verticais e horizontais, aqueles quadradinhos que ficam pintados para apresentar números. Tanto a tabela como o gráfico, o bom é que eles sigam uma ordem hierárquica, uma ordem de apresentação de números crescente ou decrescente, mas também podem aparecer de forma livre, podem variar. Um número maior, depois um menor, um médio, outro maior, um menor, um médio, podem ir variando, porque às vezes as coisas no mundo, as coisas na vida não acontecem de forma hierárquica, e também depende muito da organização de quem produz o texto. Eu vou colocar aqui o slide da tabela que vocês já viram na aula anterior, que não estava muito bom, estava tão branco que só dava para ver a lousa, mas agora deu, está bem melhor e vocês vão conseguir ver. Veja aí dois modelos de tabela. No primeiro modelo nós temos o número dos municípios mais populosos do estado do Paraná. Veja que está uma tabelinha aí toda bem organizada, É necessário a gente usar régua, usar lápis, usar borracha ou lápis de cor se quiser também, para mostrar o que está acontecendo de forma positiva ou negativa. Nós podemos fazer de forma livre, contanto que cumpramos o que se exige o gênero textual. E nós temos aí A, B, C, D e E, apresentando a população de cinco municípios paranaenses. Veja que o primeiro município, Curitiba, que é a capital, e vem seguido de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, que são os 5 municípios mais populosos do estado do Paraná. E esse texto, essa tabela está na ordem hierárquica. Hierárquica é uma sequência crescente ou decrescente, sem oscilar entre pequeno, grande, médio, uma sequência linear, do menor para o maior ou do maior para o menor, crescente ou decrescente. Veja aí que o município mais populoso é de Curitiba, tem 1.587.315 pessoas. Aí vem Londrina, é o segundo mais populoso, depois Maringá, em seguida Ponta Grossa e finalizando Foz do Iguaçu. Está numa ordem totalmente hierárquica. Já na outra tabela, nós temos na primeira linha produto, uma barra vertical separando o produto do preço, que isso é essencial, separar uma informação de outra. Na primeira está o produto, do outro lado da linha vertical o preço, é como no anterior. De um lado da tabela está o município, barra vertical, do outro lado está a população por habitantes. Nessa outra tabela, de um lado está o produto, depois da linha vertical está o preço. Veja que nós temos aí
produtos que normalmente são tabelas que encontramos em supermercados. E nós temos o que aí? Quantos produtos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E não segue uma ordem hierárquica essa tabela de preços. Chocolate em barra, 50 centavos. Ele é o mais barato apresentado. E em seguida temos a maçã, que é R$1. Depois da maçã, banana, 70 centavos. Se fosse para ser construído numa ordem hierárquica, a banana viria logo após o chocolate em barra e a maçã depois. Aí veja que depois da banana, biscoito, R$3. Dos R$3, baixa para R$1,50 pão com queijo. Do pão com queijo, pão com geleia, baixa para R$1,20, que aí é uma sequência natural. De R$1,20 já vai para um produto que é a granola de R$2,50. R$2,50 já desce para o suco de laranja, que é R$1,75. Então veja que os valores aí não estão numa ordem hierárquica, do menor valor para o maior, ou do maior para o menor, né? Está de forma livre. Então, quando vamos construir uma tabela ou um gráfico, né, temos que lembrar de separar, de que a tabela é feita de forma horizontal e usamos uma barra vertical para separar, né, nesse caso aqui, município de população e produto de preço. Né, na primeira tabela está numa ordem hierárquica, no caso decrescente. Já na segunda tabela, que são produtos e preços, não está em ordem hierárquica, está de forma livre. Você pode produzir a sua tabela da forma hierárquica ou da forma livre, contanto que cumpra o que o gênero textual exige e que a proposta textual também pede. Na última parte nós temos a apresentação de gráfico, né? Que gráficos são essas colunas na posição vertical, que é subindo, né? Que ficam os quadradinhos pintados até chegar ao número que se pretende apresentar, ou na posição horizontal, que é essa posição que nós chamamos de deitada. No primeiro gráfico, está na posição vertical, apresentando sobrevenda de animais, né? Aí abaixo tem alguns nomes, né? Não são nomes de animais não, viu? São nomes de pessoas que venderam os animais. Nós temos uma sequência de pessoas que são Paulo, João, Ana, Cássia, Herbert e Joana. E veja que o nome de Paulo, o gráfico está pintado até o número 14. O de João já desce para o 6. E Ana está no número 3, né? Fica entre o 2 e o 4. Veja que está pintado na metade para representar o número 3. Cássia está no número 12. Herbert no 18. E Joana no 6. Vejamos que o que vendeu mais animais foi Herbert, e o segundo que vendeu mais foi Paulo. O terceiro foi Cássia, e temos dois empatados, que são João e Joana, né? Parece até nome de dupla sertaneja, João e Joana, o bairro, né? Aqui do Brejo, João e Joana. E o que vendeu menos foi Ana, né? Observe só o seguinte, que não está construída na ordem hierárquica, porque Herbert era para estar no começo, depois Paulo, terceiro Cássia, e em seguida João e Joana, e Ana ficaria no final, né? Mas o que eu quero dizer é que essa é uma forma livre e também é uma possibilidade de construir gráfico dessa maneira. Se você não quer construir na ordem hierárquica, que é crescente ou decrescente, você pode construir também dessa forma, né? Como aparecem as informações que são pedidas para ser feito o seu gráfico.
E o último gráfico que está na posição horizontal, né, que vai apresentar os animais e o tipo de alimentação que eles têm. O herbívoro, né, antes disso, vai do número 0, onde está o ponto inicial do gráfico, até o seu ponto limite, que é o número 5, e tem lá a quantidade de animais, né, que são 5. Os herbívoros são em maior número. Carnívoro, né, é um número menor. Insectívoro é um número ainda menor. O granívoro é o segundo maior. E onívoro é igual a insectívoro. Então aí é um gráfico também que não segue ordem hierárquica. Os gráficos normalmente aparecem assim. É muito difícil eles seguirem ordem hierárquica, porque são informações que oscilam muito. Mas se você encontra um texto e quer construir seu gráfico na ordem hierárquica, melhor ainda, porque fica mais fácil de captar as informações. Veja que se fosse para estar na ordem hierárquica, o herbívoro continuaria onde está. Para segundo lugar iria o granívoro. O terceiro, o carnívoro, né, desceria para terceiro lugar. E insectívoro e onívoro ficariam empatados, então um abaixo do outro, né? Qual a diferença, né, entre a tabela e o gráfico, né? A diferença é que a tabela normalmente ela apresenta sempre números exatos. Já o gráfico nem sempre há números exatos, porque como no gráfico nós temos desenhos, né, também pode ser acompanhado de números, né, caso o produtor do texto, o produtor do gráfico queira. Mas nem sempre o gráfico apresenta quantidade exata, numeração exata. Já a tabela sempre apresenta numeração exata. Veja um exemplo aí nesse primeiro gráfico, em venda de animais. Veja que Ana, né, você tem que prestar bem atenção, não tem, o gráfico não está desenhado até uma linha completa, de forma exata. Então tem que se observar que a linha está entre o 2 e o 4. Então, caracterizando assim a presença, né, elíptica do número 3. Então, a tabela sempre traz um número exato, o gráfico nem sempre, né, porque a pintura desses quadrinhos até chegar no número que se apresentar uma proposta, nem sempre vai ficar colado, desenhado, pintado até a linha, né? Então veja que é muito fácil produzir uma tabela ou um gráfico. É só seguir essas orientações, né? E só se aprende a praticar praticando, né? Você vai lá no seu caderno de produção textual, você vai na sua apostila e lá tem gráficos e tem propostas de atividades, assim como nós fizemos na última aula nossa de redação, e vai ver como é fácil produzir uma tabela ou como é fácil produzir um gráfico, né? Tem que lembrar de usar esses elementos, a régua e lápis de cor, né, para que fique tudo muito bem organizado, né, porque é um elemento também de coesão, a organização do texto, né, porque é bom para seu texto, é melhor ainda para você, né? Então estudem, né, por esse slide, estudem por essa aula e boa sorte a todos vocês.